Garimpando! Fala garimpeiros e garimpeiras do Tabletopia, eu sou o Lucas e essa é a parte 2 do Oceans. Se você não viu a parte 1, recomendo dar uma olhada no feed para poder acompanhar. Nesse vídeo eu vou explicar alguns conceitos que ocorrem dentro do jogo e vou falar como que acontece o fim de jogo. E no final do vídeo eu trago as minhas opiniões. Então, até o final do vídeo. Bom, vamos falar sobre um conceito bem legal que tem no jogo, que é a interação entre as espécies. No Oceans, a gente vai criar todo um ecossistema interligado. Então, por exemplo, vamos pegar essa carta aqui do Parasita, né? Ela tem o efeito dela, que está ligado diretamente à espécie que está à direita dela. Então, por exemplo, como mostra essa seta aqui, o efeito que o Parasita vai ter vai estar relacionado à espécie que vai estar diretamente à direita dela. Então ele vai fazer esse efeito na espécie da direita. No caso, seria essa espécie aqui. Então o efeito dele, que é se ele pegar tokens de população antes da fase de alimentação, ele pegaria dessa espécie. Aí vamos para um outro exemplo aqui. Digamos que essa característica está aqui e essa daqui do Parasita está desse lado. Não tem nada à direita ali do Parasita. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer toda essa curva e vai cair nessa espécie aqui. Por isso que gera essa ligação, né? Ele gera um círculo de ligação ali das espécies. Então, por exemplo, tem essa imagem do manual, dá para ver certinho como que as espécies se interligam para poder fazer essas ações. Por exemplo, aqui ó, tem uma outra carta, que é essa daqui, que ela tem essa habilidade azul, que é o ganho, que também tem um gatilho para ele poder ser ativado, né? Ele depende de uma espécie fazer alguma coisa para poder ativar ele. Então, por exemplo, aqui ó, pegar uns tokens aqui só para dar um exemplo. Vamos lá. Essa carta aqui, que é o Bottom Feeder, ele tem esse símbolo aqui azul, como eu falei, do ganho, e ele está inteiramente ligado à carta da esquerda, né? Então ele ganha 2 tokens de população quando a espécie à esquerda é atacada. Então, seguindo aquela lógica, né? A espécie à esquerda, a gente faz toda essa curva, cai nessa espécie aqui. Então, se essa espécie aqui atacar ela, ele ganha os tokens. Nesse caso ela não vai conseguir porque essa carta aqui ela tem 4 de defesa, né? Então, como o ataque da outra espécie é 3, não funcionaria muito bem. Então, vamos fazer um exemplo diferente. Vou tirar ela daqui. Vamos colocar uma outra carta só para ficar legal. Então, por exemplo, essa carta aqui. Então, se essa espécie atacar essa daqui, ela não tem defesa, ela perde os 3 tokens para aquela ali. Então ela perdeu esses 3 tokens. E a partir do momento que aquela espécie foi atacada, ativa a habilidade do Bottom Feeder, né? Porque ela está diretamente à esquerda dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai ganhar 2 tokens de população e esses tokens vêm do primeiro oceano. Então ele não vem de nenhuma outra espécie. Ela recebe diretamente do primeiro oceano. Vem aqui e 2 tokens. Caso o primeiro oceano esteja vazio ou finalize, você pega todos que precisa e pega o restante que for necessário do segundo oceano. Caso no meio do processo o segundo oceano se esvazie ou não tem mais nada, você pega do terceiro oceano. Bom, vamos falar agora sobre um dos momentos chaves da partida que muda bastante ela, que é a explosão cambriana. Durante essa fase, se por exemplo temos aqui o Oceano 1, se ele se esvazia por ganho ou por migração, é ativado a explosão cambriana. O que ela vai acontecer? Na vez do jogador, ele vai ter que jogar 2 cartas ao invés de uma. Ele vai ter que envelhecer 2 tokens ao invés de 1. E agora ele pode usar cartas das profundezas, como se fossem cartas de superfície. Ele vai poder eventualmente jogar elas ou descartar elas. Então o que vai acontecer? Assim que essa primeira parte ela se esvaziar, essa carta ela sai, ela fica ativa a partida inteira, então não tem como ela desativar, então esse efeito dela vai ser sempre ativo, né, a partir desse momento.
Então, por exemplo, digamos que é a minha vez de jogar carta, eu tenho que jogar 2 cartas. Então eu posso, por exemplo, adicionar uma nova característica a essa espécie. Posso adicionar 2 se eu quiser, por exemplo. Ou posso adicionar uma característica e descartar essa carta e mover o número de peixes de migração do valor dela, né? Então eu posso fazer essas 2 ações, né? Aquelas 3 ações principais eu posso fazer as 2 iguais ou posso fazer cada uma. E na hora de envelhecer, né? Vou fazer um exemplo diferente aqui. Digamos que eu tenho essas 2 espécies e eu vou envelhecer elas com a explosão cambriana ativa. Eu tenho que pagar 2 dessa espécie e vou ter que pagar 2 dessa. Eu só tenho um para pagar, então eu pego um. Como eu não consegui pagar o outro, a espécie, infelizmente, entrou em extinção. Então ela vai ser descartada. E esses tokens iriam para minha bag. Eu posso eventualmente agora jogar cartas das profundezas, né? Eu posso jogar como uma característica a mais. Ou posso, se eu quiser, criar uma nova espécie aqui, né? Eu vou criar uma nova espécie usando as cartas das profundezas. E aí entra um quesito dessas cartas, né? Quando eu vou utilizar elas. Elas têm um custo diferenciado para poder ser baixada, né? Não é tão de graça assim. Eu vou ver o número de migração que ela tem, no caso é 1. E para baixar essa carta em específico, eu vou ter que pagar esse valor em pontos de vitória. Então, como que vai funcionar isso? Eu vou ter que pegar tokens da minha própria pontuação, da minha própria bag, seja para criar uma espécie nova ou para baixar como uma característica. Como ela custa 1, eu vou ter que pagar 1 token para o Recife. E as outras cartas vão ter custos diferentes e tudo mais. Aí agora eu posso ter ela para mim. Se eu quisesse gastar ela como uma carta para fazer migração, eu simplesmente descarto ela do jogo e migro sem custo algum. Vou falar agora sobre os cenários do jogo, os 2 tipos que tem e como funcionam para eles serem ativados. Basicamente no jogo existem 2 tipos de cenário, os azuis, que são de efeitos duradouro, e os roxos, que são de efeitos instantâneos. E eles podem entrar em qualquer configuração, em qualquer oceano, né? Pode estar 2 roxos, 2 azuis, um de cada, e o oceano não tem muito a ver com isso. O que vai acontecer é que quando o oceano referente ao cenário azul se esvazia, ele ativa o efeito do cenário. E esse cenário vai ficar ativo enquanto estiver vazio aquele oceano. Se ele receber um token ou mais de volta, o cenário perde o efeito. E se ele se esvaziar numa rodada futura, por exemplo, aquele cenário vai ativar e vai se manter ativo enquanto está vazio. Já os roxos, os cenários roxos, eles ativam toda vez que os tokens saem e deixam o oceano vazio. No momento que o oceano fica vazio, ele ativa. E mesmo que ele continue vazio, esse efeito não é ativado. Então ele teria que fazer o quê? Para ativar de novo, tem que retornar tokens para aquele oceano e esvaziar eles de novo, para ativar o efeito. Então o cenário roxo funciona de uma forma diferente ao cenário azul. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona o fim do jogo, como que é feito o gatilho do fim do jogo. Ele vai acontecer o seguinte: quando todas as zonas de oceano, a primeira, a segunda e a terceira esvaziarem, e mesmo que o Recife ainda tenha tokens, o que vai acontecer aqui vai ser reposto os tokens no terceiro oceano da reserva. Vamos pegar os 60 tokens, aqui eu vou colocar alguns só de exemplo. Opa, foi. Vai ser reposto aqui e os jogadores vão continuar jogando, seguindo o turno, até que o último jogador à direita do primeiro jogue, e aí conta os pontos. E por último, mas não menos importante, é hora de explicar a pontuação final de jogo, como que os jogadores vão pontuar no fim da partida. Basicamente, os jogadores vão somar todos os tokens de população que eles têm na sua bag ou escudo no jogo físico, vão somar essa quantidade aos tokens de população nas suas espécies sobreviventes e vão somar também a sua ficha de pontos bônus. O jogador que tiver mais pontos no final é o vencedor. Bom, e isso é tudo sobre Oceans. Se você acompanhou a parte 1 e a parte 2, agora completadas, elas formam a explicação geral do jogo. Minha opinião, eu gostei muito, achei lindo,
Achei simples de regras, não achei ele um jogo muito complexo de regras, apesar da primeira vez que eu joguei eu ter me complicado um pouco, mas ele é muito gostoso de jogar. Se você tem interesse em testar, recomendo testar tanto pelo Tabletopia quanto pelo aplicativo. Ele tem um aplicativo que você pode jogar contra uma inteligência artificial, e aí tem um modo tutorial, dá pra aprender bem, então tipo, é um jogo que eu gostei muito. Eu espero que ele venha com um valor bacana para poder, para várias pessoas conseguirem adquiri-lo, porque ele é um jogo bem legal, bem gostoso de jogar. Eu achei bem legal o conceito das cartas das profundezas serem únicas, e no próprio manual ele fala que você pode montar o seu baralho de profundezas da forma como você quer jogar. Você pode ver os tipos de cartas que tem ali e montar. Eu quero um baralho mais de sobrevivência, um baralho mais de ataque. As cartas de cenário também tem essas opções. Então se você quer jogar com um cenário mais de sobreviver ali, de coletando, forrageando, dá pra fazer. Se você quer um baralho mais de ataque, dá pra fazer também. Então eu achei um jogo que é bem legal, dá pra você montar ele ao bel prazer da mesa, né? Pra todo mundo aproveitar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos. Se vocês gostaram, deixem um curtir, compartilhem e esperem aí um próximo Garimpando. Vamos ver se eu consigo produzir um mais rápido para trazer para vocês. Então, um abraço e até o próximo post. Falou!